Amém. Glória a Deus. Paz, meus irmãos. Hoje é dose dupla, né? Pela manhã e agora à noite. Temos um assunto de relevância para a gente tratar com vocês. Mas antes disso, deixa eu dizer que ontem eu fiquei muito feliz também. Estive numa programação do chá das amigas, que a irmã Zelândia toma frente, né? Ela e mais 10 mulheres se reúnem para fazer um evento periódico, convidando as amigas da rua e pessoas ali. E ontem a palavra foi pregada ali, não é isso? Então, parabéns à irmã Zelândia, toda a sua equipe. Foi um trabalho muito bonito. E ao final, além de muitos presentes, lembranças, um jantar muito saboroso. Então foi uma noite muito especial, também ontem. E hoje pela manhã, foi uma manhã também muito relevante, especial. Deus foi honrado através dos louvores, das palavras, de tudo que aconteceu aqui nesse dia, né? Mas queria dizer a vocês, tratar um assunto que eu vejo assim de muita importância para nós que já entregamos a vida para Jesus e também para aqueles que ainda não fizeram isso, para que se vejam completamente animados e motivados a entregar, a definir a sua vida espiritual ao lado de Jesus. Mas existe um pensamento no meio cristão que precisa ser um pouco trabalhado e melhorado para que a gente entenda exatamente o que Deus em Cristo está fazendo conosco, que já fez conosco, que está fazendo conosco e que fará conosco. Amém? Vou repetir, aquilo que Deus em Cristo fez conosco ou por nós, aquilo que Ele está fazendo hoje conosco e que fará no futuro. Porque talvez o pensamento equivocado que existe é que a salvação seja o fim de tudo. O propósito final de Deus em Cristo seja salvar. E como a gente fala muito sobre a salvação, sobre a redenção, sobre a remissão dos pecados, a gente fica com a imagem ou com o pensamento de que isso é o projeto final de Deus, é salvar. Pronto, salvou, agora Ele completou a obra e não tem nada mais a realizar. E a bem da verdade, hoje eu queria compartilhar com vocês que são 3 as etapas do projeto de Deus, uma após a outra, na sua cronologia. Salvação, obviamente, salvação, porque nada acontece. Os 2 passos seguintes não acontecem sem a salvação. Então, a salvação é algo muito importante. É necessário que toda criatura, para que passe para as etapas seguintes, elas conheçam a Cristo e vejam nele e o recebam como seu Senhor e Salvador. Não apenas acreditar que Ele existe, mas trazê-lo para a sua existência pessoal, diária, e permita que Ele transforme a sua vida, de modo que você agora possa passar para uma segunda etapa, que também é propósito de Deus. É uma restauração, porque quando Deus nos salva, quando nos convertemos, nos voltamos para Deus através da obra de Cristo, então ali acontece algo especialíssimo, acontece a regeneração do nosso espírito. Nós nascemos de novo, na linguagem do próprio Jesus, nós nascemos de novo, uma nova existência, um novo recomeço, uma nova história daqui por diante. Ali nesse momento acontece uma reconciliação. Nós que estávamos afastados de Deus, em conflitos com os princípios, com a vontade de Deus, em inimizade com Deus,
vivendo fora dos seus desígnios, agora nós somos reconciliados. Agora podemos ter comunhão com o Senhor. E isso é algo espetacular. A salvação é algo espetacular. Mas existe algo mais. E para que a gente possa avançar nessa meditação de hoje, eu gostaria de ler inicialmente com vocês Romanos capítulo 8, do verso 28 ao 30. Romanos 8. E à medida que você for encontrando, peço que você se coloque de pé. Diz assim, Romanos 8, 28 a 30. Sabemos, começa que sabemos, e nós também precisamos saber do que vai tratar esse texto aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? Todas as coisas. E esse todas as coisas não são todas as coisas favoráveis, não. Todas as coisas envolvem as coisas boas, as coisas mais ou menos, as coisas ruins que acontecem conosco na vida e também as muito ruins. Todas as coisas, juntamente, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O segredo aqui é amar a Deus. É amar a Deus, subordinar-se a Ele, submeter-se a Ele, colocar-se inteiramente nas mãos dEle. Aí, com Deus, tendo a nossa vida nas rédeas, por nossa permissão, por nossa autorização, porque amamos a Ele. Agora, o que vier para nós é para ensino, é para crescimento, é para aperfeiçoamento, é para mudança de vida, é para alguma coisa que se traduza numa semelhança com Ele. Bom, vamos falar sobre isso. Então, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus, quando chama, tem um propósito. Deus é um Deus de propósitos. Ele não chama ninguém por chamar. Vou chamar ali a Euninha, porque eu estou sem fazer nada aqui no meu trono, então eu vou chamar a Euninha. Não, para quê? Vou chamar para ela estar por aqui e tal. Não, ele chama com um propósito. Há um motivo, há uma meta, há uma intenção deliberada de Deus quando chama alguém, e ele então avança. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Vejam só aí, predeterminou. Existiu uma predeterminação. Para quê? Para serem, Para serem conforme a imagem do seu Filho. Então vejam que essa coisa de predestinação, que a gente briga tanto, porque bota o foco só na soteriologia, em termos de salvação, que a gente aprende então na palavra que a predestinação de Deus alcança algo muito além disso. Que Deus predestina aqueles que Ele chama para serem iguais, para ser conformes à imagem do seu Filho. Guarda isso. Então, o segundo grande propósito de Deus em Cristo é transformar agora aquele que foi salvo em alguém semelhante a Cristo. Vá guardando isso. Amém? Então estamos falando agora aqui de uma restauração. Na conversão acontece uma regeneração. Repita comigo, regeneração. Novo nascimento. Mas agora que fomos salvos, existe um outro propósito, é pegar essa pessoa que teve o seu espírito regenerado, mas que a sua mentalidade ainda é de velho homem, agora vai trabalhar para que haja uma renovação, uma transformação dessa mentalidade, desses sentimentos, desses propósitos de vida, para que a gente
sejamos novamente a imagem, semelhança do Senhor. Segundo grande propósito, avancemos na leitura. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, para que seja conforme a imagem do seu filho. Essa é a predestinação. A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também o que? Justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Olha para mim que eu vou mandar você sentar já já. O propósito final de Deus é pegar aquele homem que estava vendido ao pecado, escravo do pecado, condenado, com destino garantido para o inferno, para habitar eternamente com Satanás e seus profetas, seus anjos caídos, dentro do lago de fogo. Ele salva agora. Agora, o segundo propósito, ele vai restaurar nessa pessoa a imagem que foi perdida, vamos falar sobre isso, para que ao final, essa pessoa possa, ser revestida com a glória de Deus. Pai, eu apresento a Ti esse momento especial desta noite, Pai Santo. Trata conosco. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pode sentar-se. Meu irmão, levanta a paleta, por gentileza, aqui. Levantar a paleta do ar. 1 de Pedro, também nós lemos assim, capítulo 5, verso 1. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1. A gente lê também assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu presbítero com eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Meus irmãos, o caminho do servo de Deus não é apenas sofrimento por conta de Jesus Cristo, perseguições, ofensas, rejeições, não. Pedro entende que esse é o caminho que foi de Cristo. Com certeza ele olha para o próprio caminho dele e vê que também aconteceu a mesma coisa. Mas nesse caminho de muita rejeição, nesse caminho de sofrimento, de dor, de perseguição, ele avança nele porque ele sabe que aqueles momentos da vida dele, aquela estrada de 10, 20, 30, 40, 50 anos de ministério que seja, aquilo não é a realidade, aquilo não é o final das contas. Existe algo que vai além disso, e o que vai além disso é que existe a esperança, a expectativa de sermos revestidos com a glória de Deus. Essa é a beleza da coisa. Na queda, meus irmãos, na queda do homem, houve então o princípio do caos. O caos se instalou. Houve uma perda da imagem e semelhança de Deus. Mas o que significa essa perda da imagem e da semelhança de Deus? Significa, meus irmãos, que o homem agora não se assemelha mais a Deus em suas características, em suas virtudes. Ele não ama mais como Deus ama. Ele não é mais santo, não há nele a santidade. Quando alguém olhasse para Adão e para Eva no princípio, e se nós pudéssemos olhar para eles, veríamos ali homens perfeitos, santos, irretocáveis, com justiça. A justiça de Deus estava neles. Agora, todas essas coisas foram corrompidas, desajustadas, e agora não há mais o amor na sua plenitude, não há mais justiça na sua plenitude, não há mais santidade. Agora se percebe, ao contrário, que entra no coração do homem a corrupção e começa a desvirtuar tudo quanto
fosse uma virtude. E agora ele começa a pensar de maneira egoísta, ele começa a ser uma pessoa egocêntrica. Agora a violência se manifesta, as acusações começam, ou seja, tudo aquilo, aquela beleza da criação, aquele momento em que Deus olhou para toda a sua criação e disse: olha, eis que está tudo muito bom. Agora Deus não poderia mais falar isso, porque não estava mais tudo bom. Porque o homem agora não estava mais tudo bom. E a humanidade, então, depois de Adão e Eva, meus irmãos, o que se vê é isto. É uma humanidade imoral, que sempre procura um caminho da imoralidade, sempre procura o caminho das coisas fáceis, da mentira, da falsidade, do engano. Usa a violência para alcançar seus objetivos, mata, ofende, fere, rouba, faz o que achar interessante e proveitoso para roubar. Tem dúvida? Olha para o nosso Brasil como está. Agora, se não bastava roubar os Correios, se não bastava roubar a Petrobras, agora estão roubando até os velhinhos. Por que isso? É a humanidade caída. Ela persegue os seus próprios interesses e não quer saber coisa alguma do que seja dignidade, do que seja justiça, do que seja de fato amor. Não importa se agora roubaram aí a saúde, não tem mais medicamento, as cirurgias são canceladas. O povo rouba até merenda de escola, meus irmãos. Então, meus irmãos, essa é a marca de um mundo caído. É a marca de um homem o retrato é Gênesis, é Deus procurando o homem e o homem escondido atrás de árvores, mantendo distância de Deus. Esta é a marca da humanidade caída. Uma humanidade que não tem interesse nas coisas de Deus, em conhecer a Deus, em estar perto de Deus, em ouvir a Deus. É a humanidade marcada pelo medo. Foi o que Adão respondeu a Deus quando o chamou. Tivemos medo porque nos percebemos nus e ficamos aqui escondidos atrás dessas árvores. Medo. Existe medo no coração do homem. Onde tem medo tem ansiedade, tem depressão, tem uma porção de coisa, uma ruma de coisa ruim que vem. Para quem está me ouvindo, não é do Nordeste, ruma é alguma coisa assim, muito grande, volumosa, numerosa, mas muito numerosa. E aquilo que a gente lê na palavra, meus irmãos, é hoje a realidade do mundo. E quando Deus nos alcança, essa é a nossa realidade. Nós temos profundas deficiências em termos de amar pessoas, em termos de amar a Deus. Todos têm essa grande dificuldade. Ele se converteu, agora ele é um santarrão. Sabe, ele é santo porque teve os pecados perdoados, porque ele mesmo continua com a natureza de pecado. Ele continua com a natureza que invariavelmente leva ele a fazer escolhas ruins. Essa é a natureza do homem e que precisa ser restaurada, que precisa ser, tocada pelo Espírito Santo de Deus, para que haja mudança, para que haja uma transformação, para que ele não continue mais com essas marcas que o pecado trouxe a ele. Essa dificuldade que ele tem de amar, essa dificuldade que ele tem que viver na justiça, na verdade, na transparência. Isso precisa também ser mudado. Não basta se converter, ele tem que passar por um processo agora de renovação.
Porque muita gente olha para dentro da igreja, vê uma porção de gente, acha que todo mundo ali é perfeito, que todo mundo ali é muito bacana, que todo mundo ali, que não tem fofoqueiro, nem fofoqueira, que não tem mentiroso, que não tem mentirosa, que não tem falcatrua. Não deveria existir, mas existe gente egoísta, gente violenta, gente, sabe, de todo tipo de coisa, com os pensamentos ruins, imorais, gente querendo pisar na cabeça do outro para crescer, se propondo ao que for necessário, mas está dentro da igreja. Mas como pode ser um crente assim? Pois é, não seria bom que não fosse, mas a realidade da igreja não é que ela está plenamente santificada. Não é? Porque a realidade da corrupção ainda está dentro de cada um de nós. Na nossa conversão, na nossa salvação, algo extraordinário aconteceu. Aquele poder do pecado que nos levava sempre a fazer coisas pecaminosas foi quebrado. Eu fui liberto do poder do pecado, não da influência dele. São coisas diferentes. Amém? Vou repetir, nós somos libertos do poder do pecado. Nós não temos que pecar, mas não fomos libertos da influência do pecado na nossa vida. O pecado, ele está sempre agindo na nossa vida para nos empurrar para fora do caminho estreito, apertado do Senhor, para fora dos mandamentos de Deus, para fora dos princípios do Senhor, para fora da vontade soberana do nosso Deus. O pecado é sempre isso, está sempre nos fazendo olhar para um outro local, sempre nos levando pelo caminho da idolatria. O grande lance do diabo é levar o homem para a idolatria, é porque ele tira o homem da adoração genuína e exclusiva a Deus. E todos os convertidos precisam passar por essa segunda etapa. E essa segunda etapa, se a conversão acontece num estalar de dedos, num piscar de olhos, quando eu abro o meu coração para o Senhor Jesus, eu recebo como meu Senhor e Salvador, essa segunda etapa, meus irmãos, leva a nossa vida inteira. Pensa numa corrida. É como se fossem duas inscrições. A primeira delas, tem gente que participa de corridas aqui? Tem umas corridas aí furreca que vai todo mundo quem quer, não é isso? Mas tem umas não, umas que exigem uma inscrição. Você tem que se inscrever, tem que estar inscrito para participar. Não é isso? Muito bem. Quando nos convertemos, a gente ganha essa inscrição para entrar no caminho, na rota, para iniciar a carreira. A nossa conversão é apenas o início de uma carreira. Por isso que a palavra diz que a gente tem que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Porque a conversão, meus irmãos, é a entrada no caminho. Mas agora tem todo o caminho para percorrer. Mas leva quanto tempo, pastor? A nossa vida. Não tem um X anos pré-determinado. Me converti agora, acabei de receber a Jesus agora. Quando eu saio da igreja, vem uma bala perdida, pega na minha cabeça e eu morro. Pronto, completei a carreira. Completei a carreira. Amém? Cheguei até o fim da carreira com fé, com perseverança e sou agora um vencedor. Agora eu estou habilitado e qualificado para receber do Senhor todo tipo de honraria. Amém? Agora tem outros que tem uma jornada um pouco mais longa. É verdade? A minha foi prorrogada recentemente. Foi prorrogada recentemente. Mas
Com a expectativa de que eu permaneça no caminho do Senhor, nesse processo de restauração, de aperfeiçoamento, de santificação até o final. Quem chega no final da sua vida, então é um semelhante ao apóstolo Paulo que fala: completei a carreira. Completei a carreira. Quando Nero manda botar lá a cabeça de Paulo no tronco e manda o algoz mandar o machado na cabeça, no pescoço dele, terminou a carreira. Ele não negou a Cristo até o final, ele avançou com propósito. Ele cresceu, ele buscou a Deus até o fim. É isso, meus irmãos, que nós lemos num texto conhecidíssimo, de Romanos capítulo 12, no verso 2. É isso que nós lemos, não é outra coisa além disso. Veja aí Romanos capítulo 12. Paulo, ele convida. Meus irmãos, essa palavra, olha para mim, essa palavra aqui é para crente. Paulo está escrevendo para crente, para gente convertida, tá bom? Isso aqui não é para ímpio, não. Isso aqui é para gente convertida, é para a igreja. Ele diz: e não vos conformeis com este século. Primeiro, ele convida aqueles irmãos a apresentarem seus corpos em sacrifício vivo ao Senhor. Amém? Ou seja, uma vida de adoração, uma vida de foco em Deus. E ele fala agora: meus irmãos, não vos conformeis com este século, com este mundo. Meus irmãos, Roma nessa época era o centro do poder mundial. Roma era, o que é aí os Estados Unidos hoje, era Roma naqueles dias. Um grande poder, grande influência. Culto aos Césares, tinha que adorar a César como se fosse Deus. Um lugar pagão que aceitava, Roma aceitava no meio dela, ela ia conquistando e recebendo no meio dela todo tipo de pensamento, de religião. Ela não ia impondo a religião dela. Você pode ter a religião que você quiser, mas você tem que também adorar César, tem que reconhecer César como Deus. Então não era um local simples, não era fácil falar: eu quero saber de César coisa nenhuma, eu vou lá querer saber de adorar César. Então não era tão simples assim. Então existia um sistema montado de tolerância a todo tipo de idolatria, todo tipo de divindade, a todo tipo de culto, a todo tipo de coisa, permissividade na área da sexualidade. Tudo acontecia ali em Roma, naquele esquema. E agora Paulo chega para esses cristãos e fala isso: meus irmãos, eu sei que vocês vivem debaixo de uma opressão maligna muito forte, mas não se conformem com isso, não se identifiquem com isso. Sejam pessoas diferentes, tenham pensamentos novos, tenham projetos novos, tenham atitudes novas, um modelo de vida novo. Não se conformem com este século. Mas como eu posso viver uma realidade nova? E ele fala: como? Transformai-vos. Precisa haver transformação na vida do crente. O crente que se converte e que tem boca suja, ele tem que começar a limpar a sua boca. O crente que converte só tem prazer em piadas obscenas, ele tem que mudar esse propósito. O crente que se converte é um mentiroso, ele tem que agora passar a abominar a mentira e receber a verdade como um padrão para a sua vida. O crente tem mania de fofocar, só senta na mesa para meter pau nos outros, para falar mal dos outros. Isso é maledicência, isso é pecado. Ele tem que entender que isso é do diabo.
que Deus não coloca na boca de ninguém fofoca. Nenhuma palavra de maledicência vem da parte de Deus. Ou seja, então é necessário que um processo novo aconteça. Quem estava agarrado no pecado, vivendo no pecado, numa situação, num relacionamento de pecado, ele tem que olhar para aquilo e falar: isso aqui não é de Deus, não é o modelo de Deus. Eu sou crente agora, eu me converti, agora eu me reposiciono. O discípulo Vinícius falou muito bem na mensagem do domingo passado sobre isso também. Então, meus amados, e ele fala mais: como pode haver transformação? Como é que eu posso passar por esse processo de mudança? O camarada está lá, fuma maconha, usa cocaína, sei que lá, vem para a igreja. Vai continuar assim? Lógico que não. Agora ele tem que quebrar essa dependência dessas coisas e depender de Deus. Deus agora é a alegria dele. Deus agora é que o enche de satisfação. Deus é que traz o regozijo para ele. Então é uma transformação. Ah, isso aqui não é tão mal. Não é tão mal, mas destrói. E como eu posso viver esse processo de transformação? Aqui, Paulo diz: pela renovação da vossa mente. Somente quando eu, me permito caminhar nesse caminho de santificação, de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, de experiências com Deus, somente após eu estar nesse caminho e passando por esse processo de aperfeiçoamento, é o que vem a seguir pode acontecer na nossa vida. Somente assim, meus irmãos, eu posso agora experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só mesmo alguém que tem a mente transformada e renovada pode olhar para a vontade de Deus, para o caminho de Deus, às vezes tão sofrido, como foi do nosso Senhor Jesus. Quem é, meus irmãos, que olhando ali em Jerusalém naqueles dias, em Jesus passando pela sua via crucis, como a Igreja Católica denominou aquele ali, né? Aquela caminhada ali da Fortaleza Antônia até o Gólgota. Como alguém olhando para aquilo ali, vendo aquele homem ofendido, ferido, com uma cruz em seus ombros, como alguém pode dizer que ali está a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quem? Ninguém, meus irmãos. Não tinha em Jerusalém naqueles dias ninguém que olhando para aquele homem sofrido, chibatado, cansado, sedento, e pudesse dizer: aqui está a vontade extraordinária de Deus. Mas quem tem o entendimento, quem tem a mente de Cristo, e somente estes podem entender que daquele sacrifício, que daquela semente que seria lançada no solo, uma grande colheita aconteceria. Como tem acontecido no mundo inteiro. E você está hoje aqui porque a boa vontade, perfeita e agradável vontade de Deus estava acontecendo naquele dia, naquele lugar chamado Jerusalém, naquele Calvário, naquela cruz pesada, naqueles cravos enormes, capazes de segurar o peso de um homem no madeiro. Aquele ali não era taxinha não, meus irmãos, e nem é prego de pregar ripinha. Eram cravos enormes, capazes de segurar o peso de um homem. Quem olhando para aquilo poderia dizer que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita? Mas era. Precisamos, meus irmãos, de ter a nossa mente completamente transformada, renovada, para que não sejamos nós como aquele povo que sai do Egito, mas o Egito não sai deles. Os camaradas
sabe, tirado com um braço forte do Egito, com um braço forte, com milagres e prodígios, colocados numa rota em direção a uma terra prometida, e no meio do caminho só tinha reclamação, só tinha pensar ainda lá no Egito, e com interesse de voltar às coisas do Egito. Por quê, meus irmãos? Porque não tinham passado pelo processo da renovação, da transformação das suas vidas, que é totalmente necessário para cada um de nós. Existem alguns textos recorrentes que nós usamos quando tratamos desse assunto, como por exemplo Efésios capítulo 14 a 19, 14 a 19, Efésios capítulo 14 a 19, 4, Efésios 4, desculpe, 17 a 19. De novo, Paulo falando para a igreja, para a gente crente, para a gente convertida, tá bom? Diz assim: isto, portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais, repita comigo, não mais andeis como também andam os gentios. Olha só, meus irmãos, Paulo chega para os crentes da igreja, chega aí para os Vitor, para os Josas, para o Robert, para cada um que está aqui, para os Valdenilson da vida, para os Júniors, para as Suzanas, para as Cristinas, para os Giovannes. Ele chega e diz: olha, se converteram? Vocês estão na igreja? Fazem parte da comunidade de fé? Então agora chega esse negócio de andar como vocês andavam antes, como os gentios andam. Chega disso. Agora você tem que andar como crente, como gente que são do Senhor. E ele começa a explicar como é que andam os gentios. E ele explica, vai dizendo: e não mais andeis como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. A primeira coisa, meus irmãos, o crente agora precisa mudar a mentalidade, para que mude seus pensamentos, para que os seus sentimentos mudem, para que a sua vontade mude. Porque entrar na igreja não quer dizer que mudou tudo, porque não mudou. É um processo. Não andem mais, não andem mais. Diga para o teu vizinho: você, caso tenha se convertido, não tem que andar mais como gentio. Agora é andar nos pensamentos de Deus, não nos seus próprios. E ele avança e diz: como é, o que é andar na vaidade? Aquela pessoa que anda na vaidade dos seus pensamentos, quais são suas marcas, suas características? Quem é essa pessoa? Paulo explica: é uma pessoa que está obscurecida de entendimento, está com a mente confusa, enevoada, cheia de neblina, uma mente escurecida em trevas ainda. Pastor, um crente com mente em trevas ainda? Sim, senhor. Porque o crente, quando se converte, tem tudo para transformar. É como uma manhã, meus irmãos, que nasce cheia de névoa, e aos poucos, quando o sol brilha, aquela névoa vai dissipando. Assim também na vida do crente, somente quando o sol da justiça, quando a verdade de Deus chega e começa a resplandecer sobre as nossas mentes, é que então as coisas vão mudando. E ele fala mais. Primeira coisa que Paulo fala, que aquele que anda na vaidade dos pensamentos, ele tem uma mente, um entendimento obscurecido, ou seja, ele não entende nada das coisas de Deus. Ainda. Tem tudo pela frente. Segunda coisa que acontece, ele vive de maneira alheia à vida de Deus. Ele não está interessado, na verdade, em Deus. Ele quer só se ocupa com a vida dele.
A marca, meus irmãos, do cristão que não tem entendimento é que ele vive somente para si. Ele gasta todo o seu tempo com seus interesses, ele gasta toda a sua energia com seus interesses, ele gasta todos os talentos com seus interesses, é tudo para ele. A vida de Deus não interessa para ele, o projeto de Deus, a salvação de pessoas não faz parte do interesse dele, porque ele vive de maneira alheia à vida de Deus. Ele vive ainda focado nele mesmo, nos seus interesses, na sua própria vida. Diz mais: é assim por causa da ignorância em que vivem, falta de conhecimento. Aqui ignorância não é estupidez, não, é falta de entendimento das coisas. Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Dureza do coração. O grande problema, meus irmãos, do crente que não muda a sua mentalidade, é que ele vive dentro da igreja, mas com o coração duro, como os gentios lá de fora estão vivendo ainda. Gentio, aqui na linguagem bíblica, meus irmãos, conforme eles usavam nesses dias, eram todos aqueles que não fossem judeus. Tá? Eu estou usando aqui como todo aquele que não é um cristão. Tá? Só para a gente situar. E Paulo avança. Dureza de coração. Ele ouve a palavra, resiste. Ele sabe o que Deus espera da vida dele, mas resiste. Ele sabe qual foi o motivo de Jesus ter morrido naquele Calvário, mas ele resiste. Ele continua tudo focado na sua própria vida. Comamos e bebamos, aproveitemos a vida, porque amanhã vamos morrer. Esse é o pensamento do gentio, daquele que não conhece a Deus, e tem sido o pensamento de muito cristão. Então, a segunda grande coisa, meus irmãos, tinha outros textos para tratar com vocês, mas a hora não vai permitir, e eu quero entrar já no terceiro estágio. Então, o primeiro qual foi? Salvação. O primeiro grande projeto de Deus na vida do homem, salvar esse homem. Segundo grande projeto, restaurar nesse homem a semelhança de Jesus, a semelhança perdida. É ir transformando, é ir mudando, sabe, a mentalidade, os sentimentos, os interesses daquele crente, até que ele se ajuste, sabe, a Deus. E isso muitas vezes uma vida inteira, meus irmãos. E nunca conseguimos plenamente, porque ainda estamos sob corrupção. Mas o terceiro grande projeto de Deus, meus irmãos, é aquilo que nós já lemos, já falamos, é pegar esse que foi fiel, que foi aperfeiçoado, que se importou com as coisas de Deus, sabe, que entendeu, como Paulo entendeu, que a coisa mais excelente da vida é conhecer a Deus. A coisa mais excelente da vida, meus irmãos, é conhecer a Deus. Não é acumular patrimônio, não é ter carro novo na garagem. A coisa mais excelente da vida não é ser honrado por todo mundo, não é ser aplaudido, não é considerado por todo mundo. Paulo olhou para tudo aquilo que marcava, que caracterizava a vida dele. Era um moço respeitado, era fariseu, ele era uma pessoa consagrada, ele era tido como um homem muito inteligente, da tribo de Benjamim. Ou seja, por que a tribo de Benjamim é importante? Porque foi uma tribo fiel, a tribo de Judá o tempo todo, sempre fiel. Agora, criado aos pés de Gamaliel, do grande Gamaliel, ou seja, ele olhava para a vida dele como homem religioso e falava: poxa, eu sou o top das galáxias, tudo de bom está aqui em mim. Agora, ele olha para essas coisas e olha para a grandeza do conhecimento de Cristo e fala: meu Deus, isso aqui é nada.
Isso aqui perto da sublimidade de conhecer a Cristo, o caráter de Cristo, a virtude de Cristo, o amor de Cristo, a atitude de Cristo, o sentimento de Cristo, a grandeza de Cristo, o propósito de Cristo. Isso agora para mim, que era tão importante, eu anulo, eu torno como um lixo, eu boto na cesta e abro mão de tudo isso. Porque a partir de agora que eu entendi isso, que eu tive minha mente renovada, eu compreendo que a coisa melhor da minha vida, enquanto eu estiver nessa carreira, é conhecer o meu Senhor. E este é o projeto final, meus irmãos. Quando ao fim dessa carreira, o tempo de hoje, estivermos na presença de Deus e conhecendo a Ele, uma eternidade para conhecer o nosso Senhor, nos alimentarmos desse conhecimento, dessa verdade, desse maná, dessa coisa especialíssima, uma eternidade, e sob o manto da glória dele sobre nós. Lembra do que nós lemos não lemos ainda hoje, mas muitas vezes usado em dias de evangelização? Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem de quê? Da glória de Deus. Este é o problema com a queda, meus irmãos. O homem ficou sem a glória de Deus nele. Agora, a estes que passarem por essas duas etapas exitosamente e entrarem na sua terceira, eles não terão mais carência de glória nenhuma na vida dele. Pela fé hoje, eu antevejo que eu possa receber essa glória, mas eu não tenho ainda hoje toda essa glória sobre a minha vida. Essa parte é reservada para o terceiro tempo. Como o apóstolo Pedro diz, para essa futura glória que será revelada. E ali então agora, na presença de Deus, conhecendo a Deus e recebendo a esplendorosa luz da glória dele sobre a nossa vida, viveremos para sempre libertos de todo tipo de corrupção, de pensamento equivocado, de sentimento ruim. A plenitude agora foi restaurada. Agora voltamos novamente a uma semelhança plena, perdida na queda do homem. Amados, se animem com isso. Vivam o tempo presente, honrando o seu Deus, abrindo mão do que for, antevendo o que Deus tem preparado para você em Cristo Jesus. Lendo o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, meus irmãos, a gente vê, sabe, que em dado momento ele fala para uma das igrejas: olha, se você for fiel, se você se arrepender, se você for um vencedor, você vai sentar-se comigo no meu trono. Você vai comer do maná escondido. Você vai ser revestido com linho fino. Então, amados, a nossa predestinação, a gente tanto briga por aí, no final das contas, o debate está fora de foco. Não é com relação à salvação, é com relação à predestinação. Predestino fala no destino final. E o destino final é vivermos na presença gloriosa do nosso Senhor. Amém? O povo de louvor está aqui ainda? Vamos louvar o Senhor. Senhor, em tua presença, e rendemos a ti.
Enquanto nossos músicos vão se preparando, deixa eu mandar um abraço para todos que estão conosco aqui pelo YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que eu tenha sido claro, de modo que vocês possam ter compreendido o que Deus espera de você. Primeira coisa, entrega a vida para Jesus. Segunda coisa, caminha no caminho dele, se aperfeiçoando, mudando sua mentalidade, mudando seus sentimentos, tirando toda a podridão aí de dentro, todo medo, toda insegurança, tudo que estiver enevoando a sua alma. Joga fora isso e avança nesse propósito até o final, porque se você conseguir fazer isso, você vai ser coroado de glória. A coroa da vida será tua. Aleluia, Senhor.